Ok, meus amigos, estamos de volta para a continuação da nossa aula de hoje, certo? Professor Jurandir, Ensino Médio, terceira série, Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, Química, e aí nós vamos falar sobre equilíbrio, né? Então, finalizar para fazer as questões, né? Vamos basicamente fazer questões. E a data de hoje aí, 9 de novembro de 2022. Muito bem. Aí estamos aqui e vamos mostrar só a finalização, falar aqui das constantes de equilíbrio, né? Das constantes de equilíbrio. Vamos lá então. Olha só. Muito bem. Vamos falar sobre a constante de equilíbrio em termos de concentração, né? Que é chamada Kc, tá bom? Kc, ó. Constante de equilíbrio em termos de concentração. Diz assim, a constante é denominada de constante de equilíbrio em termos de concentração. E é uma grandeza, né, com um valor específico para uma dada reação e temperatura, independente das concentrações. Como é que é feito então, pessoal? Olha, essa expressão de constante de equilíbrio obtém-se pela multiplicação das concentrações dos produtos elevado aos seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes. Como assim, professor? Está aqui, ó. O que eu quero que você aprenda é justamente essa passagem aqui. Ó, aqui nós temos uma reação, ó, A mais B produzindo C mais D. Veja que ao lado de cada substância tem o seu coeficiente. Ó. Então, pessoal, quem é a concentração de equilíbrio para essa reação? Ó, tá? Ele está até colocando aqui para vocês, ó, que A mais B, C mais D representa reagente e produto. E Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho representam os coeficientes. Então a expressão vai ser, ó, quem é a constante de equilíbrio? Concentração dos produtos. Quem são os produtos? C e D. Dividido pela concentração dos reagentes elevada aos seus coeficientes, pessoal. Aos seus coeficientes, tá? Então essa fórmula você vai ter que copiar, porque nós vamos ter questões, né? Daqui a pouco nós vamos ter umas questões que é baseado justamente nessa fórmula. Concentração constante de equilíbrio, né, em termos de concentração, vai ser concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevada aos seus respectivos coeficientes, tá bom? Elevada aí justamente aos seus respectivos coeficientes. Então, para isso, pessoal, para mim é um dos slides importantíssimo. Vamos colocar 2 minutinhos na tela, por favor.
Ok, meus amigos, então, prosseguindo, olha só como é que se faz aqui uma reação. Um exemplo, né? Você tem aí, ó, para a reação de formação da amônia, eu tenho aqui a reação, os reagentes, ó, N2 mais H2, produzindo 2NH3. Conclusão. Quem é a constante de equilíbrio? Vai ser a concentração dos produtos, que é NH3, ó. NH3 é os produtos, só tem um produto, dividido pela concentração dos reagentes, concentração de N2, concentração de H2. Só que é elevado aos seus coeficientes, ó. O coeficiente do NH3 é 2, eu coloquei aqui, ó. Do N2, o coeficiente 1, não precisa colocar. E do H2 é 3, o coeficiente, está aqui, ó. Então é assim que se faz a equação da concentração de equilíbrio, chamado Kc. Kc, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, certo? Elevado aos seus respectivos coeficientes. Aos seus respectivos coeficientes. Então eu queria que você anotasse aí, tá bom? Vamos colocar aí um minutinho na tela aí, por favor. Ok, voltamos, né? E aqui para mostrar, pessoal, já que nós mostramos a constante de equilíbrio em termos de concentração, tá? Aqui temos a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Também vai ser a mesma coisa, olha só. Chamado Kp, ó, né? Kp, olha aqui. O que é então isso aqui, ó? Kp vai ser então, constante de pressão parcial vai ser com pressão parcial, concentração da pressão parcial dos produtos sobre os reagentes dividido pelos seus coeficientes, né? Elevado, aliás, aos seus coeficientes. Está aqui toda a legenda, ó. Kp é constante de equilíbrio, Pa, pressão parcial do reagente A, pressão parcial do reagente B, pressão parcial do reagente C e do D. Então, como é que é feito? Ó? Aqui está a reação, né? A mais B produzindo C mais D. Então, vai ser pressão parcial dos produtos sob pressão parcial dos reagentes elevada aos seus coeficientes. Então, Kp é aplicável a equilíbrios homogêneos gasosos ou heterogêneo. A constante de equilíbrio é em função apenas do estado gasoso. Então, é preciso, como é pressão, pessoal, tem que ser em função do estado gasoso, obrigatoriamente do estado gasoso, beleza? Então nós vamos colocar aí, por favor, 2 minutinhos para você anotar essas informações.
Ok, meus amigos. Portanto, agora nós vamos fazer questões. Olha só. Eu vou colocar aqui as informações para a gente trabalhar, tá? Essa primeira eu vou fazer, né? Sob um equilíbrio químico, assinale verdadeiro ou falso. Vamos colocar aqui, ó. Primeira informação. Uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos? Obviamente é verdadeiro, tá? A outra. Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Também verdadeira. Essa informação é totalmente verdadeira. Ao atingir o equilíbrio químico, a concentração da substância, certo, do sistema permanece constante, tá? Também é verdadeira, pessoal. E a última, todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o estado de equilíbrio? Também. Então, todos os itens são verdadeiros e são itens importantes para a compreensão da parte teórica do assunto. Parte teórica do assunto. Tá? Então, quando ele diz lá que uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos, sim. É o básico de uma reação em equilíbrio que esteja ocorrendo nos dois sentidos. E que uma reação reversível atinge o equilíbrio quando, isso aí nós falamos muito bem, ó, quando a velocidade das reações diretas e inversas se igualam. Outra, ao atingir o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância permanece constante. Também é outro ponto teórico importante. Pessoal, na verdade, todos esses itens eu tirei de questões de vestibulares. Tá? E coloquei em forma de VOF. Ó. Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o estado de equilíbrio. Também verdadeiro. Então eu vou colocar um minutinho para você fazer um print dessas informações. Tá bom? Um minuto. Ok, meus amigos, vamos então para fazer a segunda questão. Olha só, está aqui, ó. Considere o seguinte sistema em equilíbrio. Considere o seguinte sistema em equilíbrio. O que é que nós temos aí, ó? N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Aí ele está dizendo que no sentido direto é exotérmico, no sentido inverso é endotérmico. Aí ele faz a pergunta aí, ó. Assinale as opções que aumentaria a concentração de NH3. Pessoal, eu quero aumentar isso aqui, a concentração. Se eu quero aumentar a concentração, ou seja, eu tenho que deslocar o equilíbrio para cá, certo? O que é que eu devo fazer, pessoal? O que é que eu devo fazer? Então, qual vai ser a resposta para essa questão? Vamos pensar direitinho por tudo que nós falamos hoje aí, tá? Vamos colocar 2 minutinhos na tela.
Ok, meus amigos. Então, ó, se eu quero aumentar a concentração de NH3, o que é que eu devo fazer? Ó? Olha só, tem 3 alternativas que poderia se acontecer, tá? A letra A, a letra D e a letra E. Ou seja, se aumentar a concentração de nitrogênio, desloca para o sentido oposto, não é? O que acontece mais? Ó? Se eu, na letra D, ó, diminuir a temperatura, também vai deslocar para o sentido o quê? Para o sentido exotérmico. E se eu aumentar a pressão, vai deslocar para o sentido de menor volume, pessoal. Então existem 3 possibilidades aí, certo? 3 possibilidades de resposta. Aumentando a concentração de N2, diminuindo a temperatura ou aumentando a pressão. Aí desloca para o sentido aí de menor volume. Tá aí o comentário também para vocês, tá? Bom, aí nós temos outra questão. E já está dizendo que o sentido direto aqui é exotérmico, ó, né? ΔH menor que zero. Então observe aí o seguinte equilíbrio abaixo. Está aí o equilíbrio. Se aumentar a concentração, olha só, vou até grifar aqui, ó. Se aumentar a concentração de dióxido de enxofre, que é o SO2, o que acontecerá, pessoal? Tá? O que vai acontecer? Se eu aumentar a concentração de SO2, ó, tá? Se aumentar a concentração de SO2, o que vai acontecer? Vamos colocar também aí 2 minutinhos para vocês. Ok, meus amigos, então voltamos. Olha, então está perguntando aqui, se eu aumentar a concentração de dióxido de enxofre, o que acontecerá? Tá? Vai acontecer o seguinte, a resposta dessa questão vai ser a letra A. Ó. O equilíbrio se desloca para a direita, tá? Aumentando a concentração de SO3 e diminuindo de O2. Então, se eu aumento a concentração de SO2, desloca para o sentido contrário, oposto ao que ele está. Qual é o sentido oposto? Se ele está no reagente, vai deslocar para o produto. Então, vai aumentar a concentração de SO3. Ó. Lógico, vai diminuir a de O2. Tá? Então, a resposta correta aí vai ser a letra A. Tá bom? Deslocamento de equilíbrio em termos de concentração. Essa é a questão aí. Então, se eu aumento a concentração de SO2, eu vou deslocar para o sentido oposto. Tá? Se ele está no reagente, vai deslocar para o produto. Beleza? Bom, olha aí uma questão bem fácil, né? Bem fácil mesmo. Nas condições ambientes, é exemplo de um sistema em equilíbrio. Então, qual desses sistemas aí
coisas do cotidiano mesmo, né? Do cotidiano. Qual desses sistemas aí configura um equilíbrio, pessoal? Vamos lá? Para você pensar direitinho aí. Tem várias situações, né? Xícara de café bem quente, garrafa de água mineral gasosa fechada, chama uniforme de bico de Bunsen, porção de água fervendo em temperatura constante, tigela contendo feijão cozido. E aí, qual representaria um sistema em equilíbrio? Vamos colocar 2 minutinhos para vocês aí. Ok, meus amigos, ok. Então, a resposta para essa questão, né? Qual seria, nas condições ambientes, um exemplo de um estado em equilíbrio? Pessoal, certamente tem que ser um recipiente fechado, né? Então, a melhor opção aí seria uma garrafa de água mineral gasosa fechada, tá? É um dos critérios para que esteja em equilíbrio, principalmente gás, é que o recipiente esteja fechado. Ali está em equilíbrio, beleza? Eu coloquei até uma observação, ó. Olha aí, o equilíbrio químico acontece quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação indireta, tá? Ou direta ou inversa, né? Sendo que ele pode ser modificado através da temperatura, pressão e concentração. Então, o único exemplo onde o equilíbrio acontece é a garrafa fechada aí, tá bom? Vamos para a próxima. E aqui, nós temos então aqui 5 itens, ó. Uma reação atinge o equilíbrio. Tem 5 itens. Só tem 2 verdadeiros, que nas alternativas, cada alternativa só tem dois itens. Então, quais os 2 itens você marcaria aí para a questão ficar correta e a reação atingir o equilíbrio? Tá? Para uma reação atingir o equilíbrio, precisa de quê? Tem 5 aí, você vai escolher 2. Tá? Apenas 2. Então, qual seria a resposta aí ideal? Vamos colocar 2 minutinhos aí para você analisar.
Ok, meus amigos? Então vamos responder aqui a questão, né? Você tem 5 itens, né? Então os 2 itens que, na verdade, uma reação atinge o equilíbrio quando? Quando acontece o 3 e o 4, olha só. Quando a velocidade, eu vou até grifar aqui para vocês, ó, quando a velocidade da reação direta é igual à reação inversa. E quando as concentrações dos reagentes e produto tornam-se constantes. Então são as duas únicas que precisa para uma reação atingir o equilíbrio, certo? É o item 3 e o item 4, beleza? Vamos então, vamos para a próxima. Olha aí, ó, todas comentadas, né? E aqui nós vamos fazer outra questão, ó, no sistema em equilíbrio aí. Veja que a reação direta é exotérmica, ó, o ΔH é negativo, certo? Então a quantidade de NO2, ele quer aumentar a quantidade de NO2. O que é que eu devo fazer, pessoal? O que é que eu devo fazer dessas alternativas para aumentar a concentração de NO2? Qual seria a resposta, portanto? Vamos colocar 2 minutinhos. Tá aí, ó, né? Então o sistema em equilíbrio está aí. Tá? A quantidade de NO2, eu quero aumentar a quantidade de NO2. Então, olha só, eu tenho que diminuir a temperatura, porque diminuindo a temperatura eu desloco para o sentido exotérmico, que é o sentido de NO2, certo? Olha o comentário. O aumento da temperatura favorece as reações endotérmicas e a diminuição da temperatura favorece as reações exotérmicas. Ó. Então, se eu diminuo a temperatura, eu vou deslocar para o sentido exotérmico, que é o sentido direto. Tá? Então, essa é a dica. Se eu quero aumentar a quantidade de NO2, eu tenho que diminuir a temperatura. Dentre as opções aí, a única que favorece isso. Tá bom? Vamos lá, próxima. Tá aí. No mundo atual, são produzidos milhões de toneladas de compostos nitrogenados, entre os quais os fertilizantes são os mais importantes pelo papel que desempenham na produção de alimentos. Esses adubos agrícolas nitrogenados são fabricados a partir da amônia, que é produzida industrialmente através da síntese de Haber-Bosch, descrita a seguinte. Está aí, ó, a reação é essa. E observe que o ΔH está negativo. Então, é uma reação exotérmica. Considerando a equação e a condição de equilíbrio do sistema, é correto afirmar que o rendimento da produção da amônia, ou seja, ele quer aumentar a amônia, certo? Nesse sentido aí, o que é que vai acontecer com ela? Tá bom?
Vamos colocar também 2 minutinhos na tela aí. 2 minutos. Ok, então vamos lá então. Então a resposta para a questão, pessoal, vai ser a letra C. Aumenta com o aumento da concentração de NH2. Ou seja, se eu aumentar a concentração de NH2, eu vou deslocar para o sentido oposto em que ele está. Se ele está no reagente, então eu vou deslocar para o produto. Aí aumenta o rendimento da produção da amônia, pessoal. Essa é a dica. Perfeito? Tá aí, ó. Segundo o princípio de Le Chatelier, o aumento da concentração de um reagente favorece a reação direta. Portanto, o aumento da concentração de H2 levará ao aumento do rendimento da produção de amônia. E esta aqui? Qual vai ser a resposta para essa questão? Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Quando uma reação química atinge o equilíbrio? Vamos colocar também 2 minutinhos aí.
Ok, meus amigos? Então tá aí, ó. Então uma reação química atinge o equilíbrio quando, né? E aqui nós já falamos para vocês, olha só. Quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Então isso só pode ser realmente a letra B, certo? A letra B é a resposta para a questão. Vamos lá para outra. E aqui, pessoal, nós queremos saber o seguinte, ó. Observe o gráfico abaixo de uma reação em equilíbrio. O que esse gráfico está apontando? Nós mostramos uns gráficos para vocês, né? Com base nesse gráfico, podemos afirmar que nesse equilíbrio, o que é que tem aí? O que é que acontece, pessoal? Quando tem esse gráfico aí, a concentração do reagente é maior que produto? O produto é maior do que reagente? Qual seria a resposta correta aí? Tá? Vamos então, ó. A concentração, quando há esse ponto aqui, pessoal, quando atinge aqui, ó, já está dizendo bem aqui no gráfico, ó, reagente, concentração do reagente é igual ao produto. Ó. As concentrações de reagentes são iguais ao do produto, tá? Então, certamente, é o gráfico, a resposta só pode ser a letra C, né? É o gráfico em que a concentração do reagente é igual ao produto. Perfeito? Ó, no gráfico, no instante TE, a reação direta e inversa se igualam. Tá? As concentrações dos reagentes do produto são iguais. São iguais. Essa é a dica. E para finalizar aqui, pessoal, nós temos uma questão muito boa. Tá? Analisando aí, ó. Analise o diagrama a seguir, que mostra a variação da concentração em mol por litro de NO2 e N2O4 nessa reação. Ó. Tá? Nessa reação, dada pela reação. O que é que ele quer? Está aqui o reagente, ó. Tá? Inclusive a concentração dos reagentes está maior do que a do produto. Ó. Por isso que o gráfico não se toca. Tá bom? Então, concentração. Determine a alternativa que indica o valor de Kc, ou seja, da concentração de equilíbrio nessas condições. Então, qual vai ser a resposta correta, pessoal? Porque foi dado aqui a reação, ó. NO2 produzindo N2O4, né? E nós queremos saber qual é a concentração aqui, tá? A constante de equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio. Como é que você faz? Você faz constante de equilíbrio, vai ser concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes elevada aos seus respectivos coeficientes. Na verdade, aqui o coeficiente vai ser 1, né? Tanto para o NO2 quanto para o N2O4. Né? Então, como é que vai proceder essa resposta? Vamos responder aqui. Ó. Olha aí, pessoal, aqui está a reação. Ó. Tá? Balanceando a reação, vai ficar 2NO2 produzindo N2O4. Tá? Tinha que balancear a equação. Então, vai ser concentração dos produtos sobre reagentes elevada ao coeficiente 2. Ó. Tá? Então, Kc vai ser igual ao quê? A concentração de N2 vai ser 1. Está bem aqui, pessoal. De N2O4. Aqui, ó, concentração 1 no gráfico. Ó, tá? E a concentração de NO2, o valor é 2, onde toca o gráfico. Ó, 2 elevado ao quadrado. Então, vai ser 2, vai dar 4. 1 sobre 4 vai dar quanto? 0,25 é a resposta para essa questão. 0,25, beleza? E estamos agora, então, chegando ao final da nossa aula de hoje. Com a certeza de ter realizado aqui um trabalho bem legal, porque nós vimos a parte teórica e vimos também a parte de exercício, certo? Combinando com toda a parte envolvendo deslocamento de equilíbrio, concentração de equilíbrio, tá? Então é importante. Por isso eu quero convidá-los, né? Para a próxima aula a gente prosseguir com o assunto, novo assunto também, nessa temática, respondendo questões. Desejar a vocês uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.